A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 14. No capítulo 13, o 14 é a continuação do 13. No capítulo 13, a gente vê acerca da ruína da Babilônia. E no versículo 14, o Senhor fala do livramento de Israel e também sobre a queda da Babilônia, do rei da Babilônia, um dito que era para ser pronunciado contra a Babilônia. A gente vê também a queda da Assíria e profecia contra os filisteus. Profecia contra a Assíria e contra os assírios e contra os filisteus. No verso 1 do capítulo 14 começa assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel. O Senhor se compadecerá da casa de Jacó e ainda elegerá a Israel. E o porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que o cativaram e dominarão os seus opressores. Aqui a palavra do Senhor está dizendo: o povo de Israel, eles cativarão aqueles que os cativaram, aqueles que os tornaram cativos, que eles eram escravos, não mais seriam, mas agora eles dominariam sobre os seus opressores. E aí tem esse dito contra a Babilônia e o rei da Babilônia, e é falado até dele no mundo dos mortos. E no versículo 24 fala sobre a profecia contra os assírios. Eu não vou me demorar muito, eu já pulei na parte da Babilônia, porque no capítulo 13 eu falo um pouco mais acerca do juízo de Deus sobre a Babilônia. No versículo 14, capítulo 14, versículo 24, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Como o Senhor pensa, como ele determina, assim acontecerá. No verso 25, quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra e esta mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, como Deus determinou, porque ele determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem pode invalidar a palavra do Senhor? Quem pode fazer voltar atrás a mão de Deus que está estendida para derramar o juízo sobre o povo? Quem pode? No verso 28 é a profecia contra os filisteus, que diz assim: no ano em que morreu o rei Acais, houve este peso. Não te alegre toda a Filistia por ser quebrada a vara que te feria. Não se alegre por ser quebrada a vara que te feria. Aqueles que te feriam foram quebrados, a vara deles foi quebrada, né? Eles foram quebrados. Mas não se alegre com a queda dos que te feriam, com o quebrantamento daqueles que te feriam, porque da raiz da cobra sairá um basilisco e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Da cova, né, da raiz da cobra sairá um basilisco. Será uma serpente ardente voadora, um dragão. Pior do que a cobra antes, né, que os oprimia. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. O Senhor está dizendo, olha, os primogênitos dos pobres,
eles serão apacentados, eles serão cuidados, se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz e serão destruídos teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. O Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. A gente vê, quando a gente lê a palavra do Senhor, que o Senhor ele sempre está protegendo aqueles que são pobres e necessitados, aqueles que estão quebrantados de coração, aqueles que buscam obedecer à voz de Deus. Mas a mão dele é contra o homem orgulhoso, o homem que faz mal ao outro. E ele fala, olha, não se alegra, porque a vara que te feria foi quebrada. Não se alegra com isso. A gente não deve se alegrar com a queda dos outros, nem que seja o nosso inimigo, nem que nos persiga, nos faça mal. Nós não devemos nos alegrar com a queda do outro. O Senhor quer que nós amemos. O Senhor quer que nós buscamos ser mais parecidos com Ele. O Senhor quer que nós oremos pelo aquele que nos persegue. O Senhor Jesus fala, é muito fácil amar quem faz bem para você, quem te ama de volta. Mas eu quero que você ame aqueles que te perseguem. Eu quero que você clame por eles, interceda por eles. O Senhor, Ele chama para que nós amemos a todos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra o inimigo. O inimigo que foi o inimigo do nosso Senhor e é o nosso inimigo. Ele usa homens e mulheres que estão com a mente um pouco mais fracas, que às vezes se deixam ser usados para poder atacar-nos. Mas precisamos estar em constante oração, vigilantes, para não cair nas armadilhas que o inimigo levanta e arma contra nós. Quando estamos no Espírito, quando vivemos segundo o Espírito Santo de Deus, Ele nos direciona a sempre amar, Ele nos direciona a ser puros como uma pomba, mais alertas, tem uma palavra certa, mas prudentes como a cobra. É tipo, você tá atento, você é atento para não ser enganado, mas você é puro de coração. O nosso Senhor, Ele é puro de coração. O nosso Senhor é santo e Ele nos convida a ser como Ele. E Ele nos dá ferramentas. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar e nos ensinar dia após dia. E estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, se deixarmos, se ouvirmos a voz do nosso Senhor a nos ensinar. Se o Senhor determinou o juízo, aqui como falou, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Como o Senhor pensa e determina, assim o é. Ninguém pode mudar o que Deus pensa. Mas precisamos fazer o nosso papel de intercessores, de interceder. Não sei se a palavra intercessores na minha mente está certa agora. Mas assim, temos que fazer o papel de interceder pelo outro. A nossa intercessão pela vida do outro é eficaz. O Senhor quer que nós intercedamos uns pelos outros. O Senhor quer que nós amemos uns aos outros.
É essa a vontade do Senhor para o povo dele e para todos. Mas o mundo está corrompido. Mas aqueles que são dele, aqueles que são ovelhas do Senhor, amam. E o Senhor tem levantado o povo dele para interceder, para clamar. Porque o Senhor derramou da graça dele. E que o Senhor determina no céu está ligado na terra. O Senhor fala, olha, o que é ligado na terra será ligado no céu. Se estamos determinando, se estamos intercedendo aqui na terra, será ligado no céu. A nossa intercessão tem efeito no espiritual, tem efeito no céu. Precisamos interceder. Quando o Senhor decretar, quando Ele falar, olha, é isso e é isso, não mudará mais nada. Mas enquanto ainda não há uma palavra, nenhum sim, nenhum não da parte do Senhor, precisamos interceder. Mas quando o Senhor disser, vai ser. E mesmo que ainda não tenha acontecido no mundo natural, aqui na terra, pode acreditar, porque se o Senhor determinou, assim acontecerá. Ninguém pode contra a determinação do Senhor. Quem poderá, irá invalidar a palavra de Deus? Quem poderá? Ninguém pode invalidar a palavra do Senhor. Enquanto não temos um sim ou um não, interceda. Interceda por aqueles que o Espírito Santo de Deus tem colocado no teu coração para interceder. Interceda por aqueles que te perseguem. E eu não digo para interceder falando para que aconteça algum mal. Oração contrária não agrada a Deus. Eu digo interceder no sentido de ore para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa ele seja encontrado pelo amor de Deus, que ela seja encontrado pelo amor de Deus, que seja transformado, que seja um servo ungido de Deus, que o Senhor possa moldá-los, que o Senhor possa, que eles possam ter um encontro com Cristo verdadeiro. Porque é muito fácil dizer que conhece a Cristo, mas não viver com Cristo. É muito fácil a gente dizer que conhece ao Senhor, mas a gente não conhece ao Senhor se a gente não busca obedecer à vontade dEle. Precisamos obedecer à vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para nós? O Senhor quer que nós cuidemos uns dos outros, que nós amemos uns aos outros. Não entrará no reino dos céus aquele que não obedece ao Pai. O Senhor, o único meio de salvação é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a porta. Quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, confessamos os nossos pecados, eles são levados sobre Cristo Jesus e foram consumados, foram pagos na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus. Essa é a porta de entrada para o céu. Mas se falamos com a nossa boca que o Jesus é nosso Senhor, mas não obedecemos à direção dele, verdadeiramente não tivemos um encontro com ele, ele não é nosso Senhor. Porque em Mateus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, diz sobre isso. Falará assim, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas o Senhor dirá para eles, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Porque não obedeceram à vontade do Pai. É muito fácil confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, mas precisamos confessar a nós mesmos e ao mundo que Ele é nosso Senhor quando obedecemos à direção dEle. E isso é para mim também. Às vezes tem coisas que o Senhor me chama a fazer e que para mim, como ser humano, ainda é difícil, mas o Senhor vem me ensinando com amor. Ele vem me ensinando a amar, Ele vem me acolhendo e Ele ensina a gente, porque Ele é um mestre, Ele é um pastor que cuida das suas ovelhas, Ele cuida das suas ovelhas. Ele é manso, Ele é humilde e Ele ensina com todo amor, Ele ensina com cuidado e Ele ensina que haja amor ao próximo. Que possamos obedecer ao nosso Senhor, porque haverá divisão. A palavra do Senhor diz que Ele separará para a direita ovelhas e para a esquerda bodes.
Essa parábola fala que ele separará aqueles que obedeciam à vontade do Pai, aqueles que amaram, aqueles que quando tiveram fome deram de comer, quando tiveram sede deram de beber, que diz, quando eu tive fome me deu de comer, quando eu tive sede me deu de beber, quando estive preso foi me visitar na prisão. Mas aqueles que não fizeram eram os bodes, eram aqueles que não eram ovelhas do Senhor, eram aqueles que não tinham Cristo Jesus, mesmo que confessassem com a boca Senhor, Senhor, mas não faziam as ações que o Senhor nos chama a fazer. Conhecemos as ovelhas pelas obras, pelas ações, conhecemos quem é servo do Senhor pelas ações, não precisa abrir a boca. Que nós possamos obedecer mais ao nosso Senhor, que tudo que Ele quer para nós e para o outro é bom. Ele quer que haja justiça, Ele quer que haja bondade, beneficência, amor ao próximo. Ele é o próprio amor, Ele doou, Ele se deu. Ele deu a própria vida, Ele abriu mão da glória dEle para poder entregar a própria vida por amor de cada um de nós, para que o castigo que viria sobre nós por causa da nossa maldade, da nossa iniquidade, não caísse sobre nós. Foi sobre o nosso Senhor. Estamos sob a direção dEle, precisamos estar atentos à voz dEle. Não seja enganado, conheça a voz do seu pastor, porque as ovelhas dEle reconhecem a voz dEle. Procure conhecê-lo e a cada dia mais a reconhecê-lo e a prosseguir em conhecê-lo, porque os dias são difíceis e se tornarão cada vez mais difíceis conforme for chegando o fim. Mas as ovelhas dEle reconhecerão a voz dEle e reconhecerão quando um ladrão quer vir roubar, quando um ladrão quer enganar. Ouça a voz do seu Senhor. Reconheça a voz dEle, aprenda mais dEle, ore mais, tenha mais tempo de entrega a Ele, tenha mais tempo de leitura da palavra dEle para você conhecê-lo verdadeiramente e não ser enganado por falsos mestres. A testar e a entender quando alguém fala algo da própria carne. Eu sou humana, eu posso falar, eu gravo vídeos praticamente todos os dias. Eu posso falar algo aqui que venha de mim. Eu posso errar, porque eu sou humana, eu posso vir a errar um dia, que eu tô dizendo. Eu posso ter um descuido, eu posso falar sobre algo que ainda não sei totalmente, ou que ainda não tenha me sido revelado por Deus, e eu conheço apenas pelo que eu entendi lendo. E por isso, ter um erro da interpretação da palavra. Mas por isso é importante você meditar na palavra, porque você não será enganado por ninguém, nem quando alguém vier, eventualmente, errar humanamente, ter um descuido, porque podemos errar. Temos que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Então, conheça a palavra do Senhor. Medite na palavra dele de dia e de noite, para não ser enganado por ninguém. O Senhor, ele quer se revelar a você, no secreto, no íntimo. Separe um tempo de entrega a Ele. Separe um tempo de comunhão com Ele. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações dia após dia. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!